Hoje nós vamos falar sobre a Imago Dei, que significa a imagem e semelhança de Deus no homem. A imagem e semelhança de Deus no homem, nós observamos isso quando Moisés escreve em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as árvores do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se nós observarmos aqui a Imago Dei, a imagem e semelhança de Deus nos homens, quando Moisés escreve ali no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, mostra claramente o primeiro casal sendo a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus, sendo esse Deus trino, que nós observamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus, ela no original, em hebraico, é Elohim, quer dizer um plural de Elohá. Ali está a triunidade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então Deus, sendo três em um, a sua criação passou também a ser três em um, né? Nós somos trino, nós somos corpo, alma e espírito. Temos essa mesma referência que Deus é três em um, também nós somos três em um. Nós acreditamos assim. E como pode ser a imagem e semelhança de Deus? Se nós observarmos, o nosso Deus, ele não é igual nós, corpo, alma e espírito. Ele é só apenas espírito. Nós temos a nossa imagem e semelhança de Deus. Se você observar a semelhança do homem em relação a Deus, nós temos a moralidade, a sensibilidade, a espiritualidade, a inteligência, a capacidade de relacionamento. Aí sim mostra essa Imago Dei, essa imagem e semelhança de Deus nos homens. Mas, se nós observarmos em Gênesis 1:1, disse que façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós também temos esse domínio, porque ele diz: domine sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Assim como Deus, ele tem essa autoridade, nós também foi nos dado, melhor dizendo, foi nos dado a autoridade sobre todas as coisas da terra, sobre os animais, para nós podermos dominar ele. Mesmo após a queda, você vê que tem gente que tem ali aquela autoridade sobre o leão, sobre o urso, sobre o tigre. Tem pessoas que dominam árvores. Então você vê sobre os peixes. Isso vem desde o princípio que Deus criou o homem, que ele deu essa autoridade. Se nós observarmos também, criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus o criou homem e mulher. Ele fez a imagem e semelhança de Deus. Literalmente, o homem e a mulher foram criados no original ali, em Gênesis 6, quando eu digo original, antes do pecado. Ali, antes do pecado, o homem tinha imagem e semelhança de Deus. Após o pecado, o homem não tem mais ali igual que tinha no jardim do Éden. Se nós observarmos ali, o homem cai em tentação. A Eva, ela pecou, lógico, ela caiu em transgressão, sendo que a mulher não comeu o fruto com conhecimento como o homem tinha. A Bíblia vai falar claramente, se nós observarmos ali em 1 Coríntios ou 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, a Bíblia conta que a mulher, olha o que diz: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O homem não foi enganado. Ele comeu o fruto deliberadamente, conhecendo. A Bíblia é bem clara quando fala para nós. A Bíblia vai citar claramente sobre, em Gênesis capítulo 3,
versículo 6 e o 12. Olha o que diz. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido, que estava à sua companhia, e ali igualmente comeu. Se nós observarmos, muitas pessoas dizem hoje que a Eva foi que trouxe o pecado ao mundo. Certo que ela, preste bem atenção, certo que Eva pecou, ela transgrediu a lei de Deus. Mas o pecado não entrou no mundo pela Eva, e sim pelo nosso querido irmão Adão. O pecado entrou no mundo pelo nosso querido irmão Adão. Então a mulher foi enganada, mas Adão não foi enganado. Adão conhecia realmente. Então a mulher não levou lá para ele quando ele estava longe, como algumas pessoas contam. Ela estava passeando no jardim sozinho e comeu aquele fruto e levou lá o seu marido. A Bíblia diz claramente, ela comeu. Olha o que a Bíblia diz. Se você observar em Gênesis, claramente vai dizer para mim e para você, Gênesis 6, o capítulo 3, versículo 6 e o 12. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo desejável para dele se obter sagacidade, olha o que a mulher fez. Tomou do seu fruto e comeu e o deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então a mulher comeu, mas o marido não estava longe, estava perto, e ela deu para ele e ele comeu, conhecendo que se ele comesse aquele fruto, ele caía em pecado. Claramente o homem comeu deliberadamente, conhecendo que ia se afastar ali da verdade de Deus, porque foi prometido para ele não comer o fruto. E se nós observarmos a imagem e semelhança de Deus no homem, o homem como a imagem de Deus é um ser moralmente responsável. O homem como a semelhança de Deus, ele se parece com o Criador em a sua natureza mental. Como nós falamos anterior, que eu falei, a imagem e semelhança de Deus como o lado da moralidade, da sensibilidade, da espiritualidade, da inteligência, capacidade de relacionamento, isso sim é a imagem e semelhança de Deus no homem. Então, meus amados, a mulher não foi ela que trouxe o pecado ao mundo, mas sim Adão. A mulher foi enganada, mas o homem comeu deliberadamente, conhecendo que estava errado e que ele ia cometer erro gravíssimo, não só para ele, mas para toda a humanidade. Até a próxima aula.